Ok. Boa tarde. Não sei se me estão a conseguir escutar. Boa tarde, Luís Alfredo, de Buenos Aires. Espero que compreenda o português de Portugal. Conseguem-me ouvir? Ok, perfeito. Perfeito, Alfredo. Eu vou falar pausado. Despacio. Okay. Então nós vamos iniciar para cumprir a pontualidade portuguesa. De forma, vou tentar ser o mais sintético possível na apresentação das funcionalidades e apresentá-las diretamente através do WebQDA. Essas funcionalidades foram recentemente lançadas em Fortaleza. O Valberto está aqui, já as conhece, até podia ser o Valberto a apresentar, não é, Valberto? E a ideia aqui é mostrar um pouco o que é que nós temos feito em termos de atualizações que permitam também algum trabalho, alguma organização de trabalho individual do pesquisador, do investigador, e ao mesmo tempo também a partilha desse trabalho com outros pesquisadores, que acaba por ser um foco importante numa ferramenta, como é o caso do WebQDA, que funciona na web. Então as funcionalidades que vou apresentar nos próximos 20 minutos estão designadas como diário de bordo. Temos um mapa de códigos, que é uma melhoria visual, gráfica da apresentação dos códigos árvore, ou seja, das categorias árvore. A exportação de relatórios, que muitos pesquisadores desejavam esta funcionalidade há algum tempo, porque permite, de alguma forma, no final ou no decorrer de um projeto de investigação, exportar tudo que desenvolvi no WebQDA em formato PDF ou formato DocX, e por fim o fluxo de trabalho, onde eu posso de alguma forma monitorizar a minha investigação e fazer alguns registros, algumas notas com outros pesquisadores ou outros utilizadores que tenham acesso ao meu projeto. Vou partilhar agora o WebQDA e vou entrar aqui num projeto que seja mais fácil apresentar então as funcionalidades passo a passo. Estas novas funcionalidades, com exceção da exportação de relatórios, estão todas inseridas ou disponibilizadas no sistema de gestão, com exceção, como referi, da exportação de relatórios. Eu, para exportar um relatório, tenho aqui esta funcionalidade aqui. Se tiver o meu projeto, tenho que clicar no meu projeto e depois, ao clicar aqui em exportar, tenho a possibilidade de optar por exportar todo o projeto ou simplesmente partes do projeto. Por isso eu posso exportar fontes internas com todos os seus detalhes, como fontes externas os seus detalhes, e as restantes funcionalidades e sistemas do WebQDA. Os formatos de exportação, como referi, são de formato PDF, formato DocX. Dependendo do tamanho do projeto, o investigador poderá ter que aguardar um pouco que o processo termine. Por exemplo, o meu projeto de doutoramento, tem cerca de 1200 páginas após ser exportado em Word. Porque ele exporta tudo o que está feito no projeto, desde o que está codificado dentro de cada código, todos os escritores, tudo que é fontes e respectivas codificações, notas, ou seja, tudo que é matrizes. Se eu tiver 10 matrizes, ele exporta todo o resultado das matrizes, o cruzamento de linhas com colunas, ou seja, que torna no final um documento com alguma dimensão. Estou a falar muito rápido ou está bem assim? Luís, o meu espaço está bom ou está muito rápido?
Então eu vou continuando, se verificarem que está muito rápido, eu volto a repetir. Portanto, esta funcionalidade permite, de alguma forma, poupar imenso trabalho, porque dependendo do meu projeto de investigação e do trabalho que eu faço com o meu orientador ou com os meus colegas, eu posso ter necessidade de colocar uma série de resultados em anexo ou inserir no próprio documento de tese ou dissertação de mestrado, ou num artigo, num manuscrito. Por isso eu tenho essas opções, posso exportar e depois aproveitar aquilo que me interessa para o meu projeto. Eu não sei qual é o tempo que este poderia demorar, mas se eu clicasse aqui neste projeto, em que parte do pressuposto que tudo que está inserido nele é pertinente para o meu estudo, ele vai demorar algum tempo, dependendo da dimensão que o mesmo tem. Por isso, ele tem dois formatos de exportação, isto acho que é importante para quem necessita ter os seus dados ou a sua análise em modo editável, que permite exportar em formato PDF e também em formato docx. Pronto, ele exportou, este ficheiro está aqui, vou abrir o meu relatório. Quando abro o meu relatório, eu tenho aqui então o meu projeto. Ele designa o projeto, a data em que foi exportado, quem é o gestor do projeto sou eu, e depois tem aqui um índice do que é que eu usei nesse relatório. Mesmo que vocês tenham marcado aqui, por exemplo, notas para exportar e não tenham utilizado as notas, ele não vai exportar as notas. Ele vai detectar que esta funcionalidade ou está marcada para ser exportada, mas o utilizador não a usou efetivamente. Então ele não exporta esses dados. Por isso, se houver algo que não tenham tirado a seleção ou o marcador, ele não exporta. Então tem aqui todo o meu relatório do meu projeto num formato editado e que me permite, de alguma forma, depois extrair ou usar para diferentes tipos de outputs, de escrita, artigos, relatórios, aquilo que for necessário. Por isso podem ver aqui neste projeto ele exportou tudo. Então esta é uma funcionalidade simples, ao mesmo tempo útil e que de alguma forma é algo que se tornou realizável e que é muito interessante para o trabalho, para sintetizar todo o trabalho que o investigador faz no WebQDA. Só uns 5 segundos. Aqui, vou pegar mais. Senta. Já não estou a ouvir outra vez. Está, continuando. Então, peço desculpa esta pausa, foi só para fazer aqui uma mudança de um ecrã. Voltando ao WebQDA, então o relatório é a única funcionalidade em que eu faço a sua exportação no início e as restantes funcionalidades estão inseridas no sistema de gestão. Destas 4 funcionalidades, a primeira que foi desenvolvida e disponibilizada foi o diário de bordo. O diário de bordo é uma funcionalidade que permite, tal como na nossa adolescência, em que especialmente as meninas tinham o seu diário em que registavam todas as suas anotações, e os meninos também, não é? Provavelmente usamos as tecnologias para isso, com os smartphones. Aqui a ideia, de alguma forma, é que o pesquisador ou o utilizador possa fazer o registro de entradas do que é que fez no projeto. Hoje consegui terminar a codificação das entrevistas dos professores. Okay?
e todos que estejam associados a este projeto têm acesso a estas entradas. O que é possível também fazer? Eu posso editar a entrada, imagina afinal não foi só as entrevistas de professores, mas também dos diretores, das escolas 1, 2 e 3, por exemplo. E posso editar estas entradas assim que desejar. Como posso apagar porque me enganei na entrada que realizei. Este trabalho é feito, as entradas são feitas por ordem de forma cronológica, ou seja, é sempre da mais recente, a organização é da mais recente para a mais antiga, não é? Se eu colocar aqui, ele colocou-me então a data desta última entrada, a hora e quem a realizou. Quem a realizou é importante porque todos os utilizadores que estão associados a este projeto podem fazer entradas. Imaginem que vocês solicitam a um perito na vossa área para validar o vosso modelo de categorias que está aqui nos códigos de árvore e ele pode deixar aqui uma entrada como observação sobre aquilo que pode ser melhorado, deve ser refinado, deve ser reajustado e deixar aqui esta entrada. Então, vocês ficam com acesso a essa informação. Se em algum momento acharem que não é pertinente, então, ter uma entrada porque se enganaram a escrever, podem apagar e ficam com as entradas que desejam. Ao final de 1 mês, 2 meses, 3 meses, é normal que possam ter diferentes entradas ou demasiadas entradas. Então, querem analisar os últimos 15 dias. Então, podem marcar aqui no calendário quais são as entradas que querem realizar, ou por data, ou intervalo de data, neste caso, ou podem pesquisar as entradas que fizeram no diário de bordo por palavras-chave. Imagina, eu quero todas as entradas que eu realizei no último ano sobre codificação. Então, se eu colocasse codificação, ele ia-me dar como resultados as entradas que eu tenho como codificação. Neste caso, só tenho esta. Não há aqui nada diferente. Por isso, o diário de bordo, de alguma forma, permite o pesquisador ir otimizando e escrevendo um pouco aquilo que vai fazendo, a sua trajetória. Posteriormente a isso, sentiu-se a necessidade de fazer um cruzamento do diário de bordo com o que era possível fazer em termos de fluxo de trabalho. Ou seja, se eu no diário de bordo faço as entradas e vou fazendo os meus registros do que é que se vai sucedendo, eu no fluxo de trabalho vou marcando aquilo que eu já realizei ou aquilo que está parcialmente realizado e que posso fazer ou alterar no meu projeto. Esta proposta inicial de fluxo de trabalho é uma proposta realizada por nós. Ela não se pretende que ela seja vinculativa ou que as marcações que eu faço do que está aqui ou designado como realizado sejam lineares, ou seja, eu posso começar por importar fontes externas e a seguir fazer pesquisa de palavras frequentes para saber o que é que está mais mencionado, ou que foi mais mencionado, ou o que é mais importante nas entrevistas que eu tenho nas fontes internas. E posso também fazer o quê? Marcar se isto é uma atividade interna, porque normalmente a fonte interna é algo que eu pego no meu computador e importo para o WebKDA, mas pode ter alguma ação que seja externa, então eu tenho que definir isso, se existe isso ou não. Cada uma destas funcionalidades do fluxo de trabalho permite que o utilizador tenha um atalho desta ação, ou seja, se eu quero importar uma fonte interna, eu posso clicar aqui e ele automaticamente vai-me abrir o espaço das fontes para fazer a importação da fonte interna. Então aqui já estaria diretamente na fonte interna. Voltando ao fluxo de trabalho, eu posso fazer isto para todas as ações. Temos aqui o verbo da ação, importar, ligar, criar, pesquisar, gerar. Não é? Eu gero matrizes, eu pesquiso texto, eu pesquiso palavras frequentes, eu convido utilizadores, eu faço entradas no diário de bordo, ou seja, insiro texto,
e exporto relatórios. Então ele faz aqui este atalho para rapidamente eu chegar à funcionalidade. Se alguma funcionalidade não cliquei e não deveria estar marcada, que ela altera a cor verde para dizer que está fechada este percurso, ou essa funcionalidade já foi usada na minha trajetória com o WebKDA, na trajetória de trabalho, eu posso retirar ou, se achar que parcialmente ela foi concluída, posso clicar aqui nesta opção que são notas, clico aqui e acrescento, importei apenas as 15 entrevistas iniciais, faltam mais 15 entrevistas. Neste caso estou aqui a colocar este texto assim só para dizer que é possível, só para partilhar que é possível escrever notas associadas a cada funcionalidade. A nossa intenção é que o fluxo de trabalho não fique desta forma, porque o fluxo de trabalho tem estas ações que é realizado, tem opções que são internas, tem opções que nós indicamos que são externas. Por exemplo, a organização dos dados efetivamente deve ser feita fora do WebKDA, não quer dizer que não seja possível organizar dentro do WebKDA, mas facilita que a organização seja feita externamente. A importação de fontes externas é um trabalho que é feito interno, mas normalmente as fontes são externas. Então a nossa melhoria que está proposta para o fluxo de trabalho é que seja possível o utilizador acrescentar novas linhas ao fluxo de trabalho, ou seja, eu quero a seguir a organização de dados colocar pré-análise dos dados, então acrescento essa nova linha, defino se é algo interno ou externo e posso inserir uma nota. Se não concordar que a organização de dados é externa ou que nem sequer quero esta opção, eu posso também eliminar. Atualmente não é possível fazer isto, o que está proposto, ou que está apresentado simplesmente a proposta para nós da organização de trabalhos mais utilizada, sabendo à partida que há funcionalidades que eu não tenho que seguir no meu fluxo de trabalho ou não tenho que usar, não é? Por exemplo, eu posso usar classificações de fontes e não usar classificações de códigos, então eu marco isto mais para um controle daquilo que eu já usei e o que falta usar, tendo aqui esta opção das notas. Por agora está claro? Posso continuar? Bem, vou continuando. Qualquer questão podem colocar através do chat. A última funcionalidade que acabou por ser uma melhoria em termos de visualização e que é uma aposta que o WebKDA vai fazer no próximo ano, que é ferramentas de visualização do que é gerado ou que é processado dentro do WebKDA, são as ferramentas de visualização, como é o caso do mapa de códigos. O mapa de códigos acabou por ser também algo importante e que esperamos que venha a ser útil para os utilizadores quando tiverem que mostrar, por exemplo, uma estrutura, uma árvore com 200 códigos, não é? Neste caso aqui eu tenho poucos códigos, mas se tiver 200 códigos, teria que fazer aqui o scroll e correr esta árvore toda para compreender as suas ramificações. Como não há limites de ramificações, eu posso ter código, subcódigo, 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 por vezes torna-se um bocado complicado fazer a leitura de toda a árvore e as suas ramificações. Então aqui a ideia foi visualmente o utilizador poder ver uma representação gráfica da árvore, não na vertical, mas na horizontal. Para isso existe aqui uma nova funcionalidade, que aqui ainda não tem a designação, mas que o nome é mapa de códigos, que sempre que eu quiser ver a minha árvore na horizontal, eu clico aqui e ele transforma a árvore nesta forma de apresentação. Eu tenho aqui um código árvore, tem aqui o código, podia ser código mãe, e tem aqui um subcódigo. Posso aumentar e diminuir o zoom com o rato, com o mouse, ou aumentar aqui com estes ícones. Também é possível eu reduzir, não quero esta parte, só quero ver esta, ele recolhe. Quando ele recolhe, o utilizador tem a percepção que existe mais ramificações ou subcódigos com este código, porque a cor passou a cinzento. Quer dizer que aqui, se eu clicar aqui, há ramificações. Sempre que eu tenho
o conteúdo do círculo em branco, quer dizer que não há nenhum subcódigo dentro deste código. Posso fazer esta representação, posso clicar aqui e quando eu clico aqui, por exemplo, em frutas, ele lista-me e informa-me que existem 20 referências. Quais são essas 20 referências? No peixe tem 30. O que são essas 30 referências? Clico e ele lista-me do meu lado direito as 30 referências a peixe. Então eu posso a partir daqui fazer a leitura e verificar o que é que existe dentro de peixe. A qualquer momento, se eu desejar isto ou quiser inserir isto no meu projeto, eu posso exportar a árvore em formato de PNG e colocar a parte que eu visualmente consigo identificar no WebKDA. Tenham atenção a este pormenor. Se eu tiver isto assim, ele vai cortar esta parte aqui. Se quiserem ver tudo, têm que colocar a árvore do tamanho que necessitam. Imaginem que querem esta parte aqui. Então agora que fazem a exportação, ele já exporta o que está ali presente. Ok? Como podem ver. Pronto. Isto é muito útil em termos gráficos. Também a Isabel está a concordar comigo. E é muito útil porque permite de alguma forma, se eu for fazer uma apresentação, for apresentar um artigo, for fazer uma palestra, é muito fácil rapidamente eu mostrar toda a minha estrutura de árvore, porque há projetos que têm 300, 400 códigos, então visualmente ou em termos de apresentação não é muito fácil apresentar uma estrutura de árvore com esta quantidade de código. Ok, só para fazer uma síntese final, para cumprir o nosso tempo, estas ferramentas vocês têm no site WebKDA, tem dois textos no blog, um sobre o diário de bordo e um sobre o fluxo de trabalho, que são textos de 2 páginas, textos muito curtos, que ajudam a esclarecer os propósitos destas 2 funcionalidades. E que no fundo se resumem ao que nós temos aqui a apresentar, não é? A nossa ideia destas funcionalidades é a organização do processo de investigação, não é? Porque é muito importante. Eu nem sempre trabalho os projetos de investigação e de análise de dados qualitativos como quantitativos têm picos de trabalho e muitas vezes eu não, entre um ponto de recolha de dados e o outro eu demoro 2, 3 meses. Então há um espaço em que eu perco contato com aquilo que fiz porque tenho necessidade, pelo próprio processo, de recolher mais dados, redefinir dados, eliminar e recolher outros dados. Então a partir do momento que eu faço isso, este registro é muito importante, que me permite rapidamente contextualizar em que fase eu fiquei e qual é a tarefa que eu devo dar continuidade. Por isso, ao criar uma lista de tarefas, permite-me também, com essas notas, eu validar as próprias tarefas que estão concluídas ou não. Permite partilhar com outros utilizadores e validar estas minhas tarefas e toda a minha análise em diferentes partes com outros utilizadores e fazer esse rastreio. No caso do diário de bordo, eu posso fazer o rastreio por registros, pelas tarefas, por data, por hora e por utilizador. Porque no diário de bordo, se eu tiver 5 utilizadores no meu projeto, todos podem dar entradas no diário de bordo. Ok. Então, com isto, o que é que nós pretendemos? Que o trabalho colaborativo seja otimizado, né, e rentabilizado pelo facto de funcionar na web e muitas vezes concentrar tudo que é dito sobre um projeto no próprio projeto, né? Não é alguém que envia um mail com feedback, também pode acontecer, mas algo que eu, no final, quando exporto um relatório, tenho estes resultados concentrados num único documento. Não é? Então tenho esse registro histórico do meu processo, tenho a descrição que me ajuda a fazer a parte da descrição da parte metodológica do que eu vou fazer e também ajuda nos processos de comunicação quando eu trabalho colaborativamente ou cooperativamente em projetos de investigação, que não é muito comum a parte colaborativa, mas a parte cooperativa de validação, de solicitar alguém em determinadas fases para
dar um feedback sobre determinado modelo de categorias, organização de dados, é muito comum e tem aumentado essa forma de trabalhar com, no caso, Web KDA. E depois permite de alguma forma, a partir do momento que eu exporto o relatório e consigo exportar todo este processo, também melhorar, obviamente, pretendemos melhorar o rigor da análise, né, e outro tipo de tarefas que possam ser implementadas. Como prometido, iam ser 20 minutos, penso que o tempo que eu demorei foi aproximadamente 23. Agora estou disponível para que façam algumas perguntas que tenham, algumas dúvidas.